Fala pessoal, beleza? Seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo top. Pessoal, mais um passo a passo de nicho. A gente finalizou aquele passo a passo daquele super perfumeiro com lâmpada de LED, várias repartições. Como eu falei, nosso prazo de entrega tá curto, a gente tá com a nossa viagem marcada, tá chegando o dia aí da gente partir rumo a São Paulo. Se você quiser fazer um curso presencial com a gente, vai ser agora em Arujá. A semana de janeiro já tá toda completa, a gente tá com turma para a semana de fevereiro e a gente vai abrir turma para fim de semana. Então toda informação sobre esses cursos, você chama nesse WhatsApp aqui, ó, pede informação que a Sibeli vai te passar tudo, ela vai te mandar uns PDF todo detalhadinho, garante a sua vaga. Passo a passo de agora que a gente vai tentar, pelo menos, dar mais foco na parte de meia esquadria, colagem, polimento, beleza? Então a parte de montagem eu vou mostrar meio que por alto, não vou explicar tanto, porque no vídeo passado, no card aqui, você vai ver o vídeo passado, eu mostrei mais sobre essas partes, beleza? Bora acompanhar, se inscreve nesse canal, finca o dedão de um like, ativa as notificações, comenta aqui embaixo se você faz nicho dessa forma, qual que é a forma que você faz, se você gostou ou não, bora! Beleza, o que eu vou começar te mostrando nesse projeto aqui são as medidas, né, do nosso nicho. A gente vai fazer um nicho 80 por 40 medida externa com a sua aba lateral de 2,5, um ressalto de 2. A parte do fundo, cortei ela com 77 por 32, então isso aqui é o fundo do nosso nicho. As suas laterais, as suas abas laterais estão com 41 por 2,5, 41 por 2,5. E 81 por 2,5. Por que essas medidas? Porque eu peguei numa peça inteira, né, de 1,20 m e poucos lá, acho que é 1,21 m ou 22. Tirei o filete de 2,5 e tirei, né, dividindo ali. Eu precisava ter apenas 40,5, então sobrou 41, 81, aquela folguinha, né, se danificar a gente tem para ajustar. E tirei os seus ressaltos de 81 por 2, né, duas de 81 por 2, duas de 41 por 2. Aqui a gente tem nossas abas laterais, a profundidade do nosso nicho. Você cortei aqui duas peças de 77 por 10 e duas peças de 30 por 10. Vou estar usando o nosso gabarito para nicho aqui, apesar do nicho ser maior. Eu consigo usar o gabarito mesmo assim, vocês vão acompanhar. Estou usando tanto para nicho, 60-40, e estou usando aqui o meu de perfumeiro e papeleiro. Bora lá! Bom pessoal, eu fiz a fixação, né, das peças aqui no nosso gabarito. É importante que a peça de dentro ela fique bem justinha, né? Desbasta ela se for preciso, ó, faz uma meia cavinha para ela ficar bem justinha. Então você viu que eu usei o esquadro, como a minha largura é a mesma, eu usei o esquadro e aqui eu só usei a segunda base, né, do meu outro gabarito. Você faz um improviso, fiz a conferência aqui, tá certinho, então ele já adianta. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou colar uns pedaços aqui, ó, de fita telada, fita de gesseiro. Essa aqui eu comprei quando eu fui dar o curso lá em Ribeirão Preto, mas você vai achar de diferentes marcas aí. Você acha no Mercado Livre, casa de tintas, ferragistas ou lojas especializadas aí em drywall, em divisórias, tá? E vou fazer uma colagem de massa aqui. Enquanto ela seca, eu já vou vir aqui no fundo, vou fazer um friso, limpar. Secou, eu só passo massa aqui, vem cá e coloco aqui em cima. Aí eu já reconfiro o esquadro, porque eu não posso deixar ela secar 100%, então ela vai sair meia mole aqui. Bora acompanhar. A massa que você vai usar aqui pode ser qualquer uma, né? Então uma massa macia, não está numa massa muito velha. Eu costumo colocar bastante catalisador, porque a gente já tem uma prática na hora de passar. Então a gente vai passar ela mais rápido, para não demorar. Passa a primeira, já larga ela ali, que ela já vai dando uma firmadinha. Massa plástica você não pode ficar alisando ela demais não. Até você pegar a manha de simplesmente chegar e passar, tem que passar e já largar ela. E eu acho que minha outra fita voou. Cadê ela? Vou ter de cortar a outra aqui. Tá ventando, né? Pega uma camadinha de massa. Agora você pode ir preenchendo a outra. Esse é um dos processos mais rápidos que você vai fazer para montar o seu quadro de nicho. A questão de eu não fazer a meia esquadria aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Eu sempre faço a meia esquadria depois. Eu prefiro porque eu vou estar com a peça mais apoiada. Assim, se você ainda não tem tanta prática na meia esquadria, compensa você praticar primeiro. A gente que já tem um certo domínio,
a gente não tem tanto risco assim de perder a meia esquadria. Mas se você está começando, então faz a sua meia esquadria primeiro. Ó, esse corte, se você consegue fazer ele a olho nu, ele é mais ou menos a grossura de uma peça de piso. Se você ainda não tem prática, coloca uma pecinha de piso aqui, ó, e faz uma marcação para você pegar uma referência. A gente já tem uma certa prática aí, a gente não precisa tanto. Vou ligar o ventilador aqui para ajudar a tirar a poeira. Ó, já fizemos a furação. Pode pegar um pincel, gosto muito de com esse pincel aqui, para você tirar a poeira daqui de dentro. E ali já vai estar na hora da gente passar a massa aqui. Como o piso é branco, eu já vou passar uma massa branca. Vou passar uma flanelinha com álcool primeiro. Piso branco tem que ser bem limpinho mesmo, porque se você colar por cima de uma sujeira, de uma marcação de lápis, vai ficar sempre visível, você não vai conseguir disfarçar essa sujeira, tá? Então, quando você trabalha com piso branco, tem que ter esse cuidado a mais. Só se se preocupar em passar ela bem rápido, para não começar a emborrachar antes de você colocar o nicho. Não se preocupe em ajeitar muito ela não. Empurra ela mais para frente, que ela não tem perigo de ficar escorrendo para baixo. Eu uso sempre a parte de fora da minha bancada, que é mais fácil para eu passar massa, para eu organizar tudo. Vamos fazer a peça. Segura ela bem firminho para não ficar deixando ela torcer, que ela tá mole ainda. Senta ela em cima. Dá uma alinhada pela própria peça de piso. Alinhou. Vamos pôr o esquadro agora. Você confere tanto essa de dentro, ela arreda um pouquinho, que a gente tirou ela mole, e confere as laterais. Ó, aqui tá dando uma boa diferença. Puxa pra cá. Um pouquinho só pra cá. Beleza. Não deu tanto assim não. Pessoal, já colei, né? Já conferi os esquadros. Eu travei o sargento nos 4 cantos, porque a peça é muito comprida e isso ajuda a tirar o empeno, para não ficar aberto, né? Quanto mais coladinho, melhor. A massa de baixo já emborrachou. Como é um nicho branco, já estou usando uma massa branca, então a gente já vai meio que dando um acabamento. Já vou cortar ela aqui, ó. Cortei ela, é só tirar esse nicho, esse quadro aqui para um canto e começar a fazer as meia esquadria das suas abas. O nicho desse aqui é bem rapidinho. Vamos ver se a gente consegue fazer ele o mais acelerado possível aí. Porque tem que render. Desse projeto só falta mais esse nicho e falta uma bancada lisa, uma bancada simples. Não sei nem se compensa a gente fazer vídeo. Talvez a gente faça. Bom, pessoal, como eu falei, o foco desse passo a passo agora vai ser voltado para detalhes de meia esquadria. Para cortar o filete, eu gosto de fixar, segurar a peça com um grampo de aperto rápido. É um grampo de aperto rápido da Irving de 30 centímetros. Seguro ele ali, né? Eu faço até uma cavinha aqui, ó. Isso aqui é uma pedra de ardósia para ele estar apoiadinho. Então eu vou me posicionar aqui e vou fazer a minha esquadria. Como esse nicho não é um nicho borda diamante, é um borda reta, então eu não preciso chanfrar demais o meu corte. Vou fazer a minha esquadria dos dois lados das peças de 2,5 e só de um lado da peça de 2. E depois eu começo a fazer a afinação. Vou mostrar um pouco da minha esquadria.
esquadreira, nossas abas e filetes já foram feitas, eu só não afinei. Então nesse tempo, nosso quadro de nicho já secou, agora eu vou fazer a meia esquadria. E aí a galera pergunta, oh, mas não é arriscado fazer a meia esquadria com o quadro montado? É arriscado se você estiver começando, se você não tiver domínio de meia esquadria. Como a gente já tem prática, não, é tranquilo e até mais confortável você fazer. Ó. Olha a posição, fica o nicho, trago ele para a beirada da minha bancada, uso o próprio grampo de aperto aqui na lateral, ou uso um tijolo, que você tiver, e eu vou trabalhar com o meu corpo paralelo à peça aqui agora, ó, e tendo total visão da peça. Então é assim que eu vou fazer. No caso desse nicho grande, as lateral de cá, eu já vou fazer com ele nessa posição mesmo, beleza? Vamos fazer a minha esquadria? Terminou de fazer a meia esquadria, então o próximo passo agora que a gente vai fazer, a gente vai igualar essas alturas aqui, ó. Tem que ficar tudo da mesma altura, até que tá certinho, só de cá que tá mais alto um pouquinho, mas porque na hora de eu cortar a peça lá, essa ficou maior, mas eu passei um risco da riscadeira. Quando eu começar a desbastar aqui, ó, esse cortezinho ele vai pular e ela vai ficar igual. Então eu vou afinar as meias esquadrias do coxo, vai ficar pronta, vou deixar ele ali, aí é só começar a ir fazendo a meia esquadria e já colando. É um processo rápido fazer um nicho desse. Vamos fazer esse acabamento de meia esquadria para vocês verem como ele é feito. Iniciar a colagem aqui da nossa aba, né? Eu já fiz as meia esquadria, agora eu vou fazer as gravações fazendo a meia esquadrinha. Como eu falei, não é um nicho borda diamante, então ele é um borda reta, tá coladinho aqui com fita, vou virar ele aqui. Passei o disco para deixar essa superfície áspera, só dar uma passada de disco aqui, limpei bem limpinho. Vamos para massa plástica, bastante catalisador. A massa vai demorar um pouco mais a secar, porque acabou de chover, né? Tá chovendo bastante aqui. Até daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é vida de youtuber. O que aconteceu aqui agorinha. Então, ó, eu passo massa nas duas partes. É importante você dar essa, pelo menos esfregada da massa, porque você aumenta a aderência dela com a peça. Como tá frio, né? Tá úmido o ar aqui, a minha massa tá um pouco mais firme. A região nossa aqui é quente, então a massa costuma sempre estar mais mole, né? Mais pro lado de mole, principalmente se ela estiver nova. Então você já tira a comparação na sua região aí. Ó, passou a massa, a gente vira a peça, alinha ela certinho. Vamos conferir os quadros. Como ela está bem justinha, nossa meia esquadria não ficou tão chanfrada, então ela está bem tranquila ali, ela não está
dando diferença de esquadro. Mas vamos pôr um calçozinho nela aqui, porque o que acontece? Quando começar a secar, ela vai puxar. E aí, se ela não tiver calçada, ela vai sair do esquadro. Então, deixa a sua peça calçada, tá? Ó, confere ali no esquadro, de cá tá certinho. Vamos ver do lado de cá. Tá certinho também. Como ela é comprida, vamos deixar uma escorinha aqui, né? Peca pelo excesso, não peca pela falta. Porque se puxar, ela vai sair, né? E seu projeto sai do esquadro, você não vê. Ó, até que suspendi ela demais. Ótimo. Ótimo. Vou aproveitar aqui enquanto ela está escorrendo. Vou dar uma passadinha aqui de espátula. Normal, ela dá uma escorridinha. Você vem cá, dá uma passadinha, empurrando ela para cima. Beleza. Olha o que é a vida de youtuber. Tô aqui gravando, né? Tá gravando lá o nosso projeto. Olha a nossa mão lá. E aí, tive que dar uma saída para buscar a Cibele agora no hospital. Ela tá fazendo uns exames ali, depois eu vou falar sobre isso. E minha câmera tá aqui, né? Nesse nosso espaço. E a chuva veio de vento. E molhou bastante, meu amigo. Molhou minha câmera toda, mais o microfone e tudo. Isso aqui é um SL3. Você pesquisa por aí pra vocês verem. Uma câmera dessa tá na casa dos R$7.000, né? Se eu me tomo um prejuízo, um microfone desse aqui é mais de 1.800. Se eu me tomo um prejuízo... Ah, canal, merece like aí, porque aqui a gente arrisca bastante. Mete o dedão no like aí. Pessoal, vou tentar explicar aqui como que eu faço a meia esquadria. Bom, a gente fez a meia esquadria, né, o corte do 45. Como não é um nicho borda diamante, eu não preciso chanfrar demais. Eu tenho que tentar chanfrar o suficiente para não ficar gastando material e nem disco. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar com duas ferramentas. Eu vou trabalhar com a esmeriladeira, não precisa nem ter regular de rotação essa aqui, ó. Com um disco grosso mesmo. Coloquei um calço aqui por baixo. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo mostrando como que eu faço esse tipo de adaptação aqui. Então um disco grosso. Para iniciar esse desbaste aqui. Em vez de eu usar lá, vamos pôr um rebolo 80, que seja, esse disco aqui tem muito mais resultado e vai durar mais. E depois eu vou vir para um rebolo, copo cônico, grão 120, 4 polegadas. Uma rotação mais ou menos 4.000 rotação. Vai depender um pouco do piso. Bora acompanhar então. Bom, pessoal, vamos fazer a colagem aqui agora da nossa aba lateral. Já fiz o acabamento aqui. Tá um pouquinho mais baixo aqui, mas quando eu for colar, é só eu levantar a fita aqui um pouquinho e colocar ela na altura. Entendeu? Então tá ótimo aqui, sim. Deixar a fita um pouquinho colada. Tudo limpinho a peça, desbastada. Nossa massa plástica tá aqui. Bastante catalisador. E vamos lá. E a chuva tá que cai aqui, hein? Janeiro começou no 12 aí. A gente tá no comecinho de janeiro, não sei quando vocês vão estar assistindo. Se eu não me engano, acho que hoje é 5 de janeiro de 2022.
Esse é um ano de muitas realizações aí para todo mundo. E acredito que até o final da semana que vem, a empresa JJ está de mudança para a cidade de São Paulo, cidade de Arujá, São Paulo. Já estamos com turma para treinamento aberta a partir de fevereiro. Se quiser fazer um curso com a gente, entre em contato com o WhatsApp aí. O esquadro a gente tira só na primeira. As próximas agora elas vão seguir o esquadro dessa peça aqui que a gente está contornando. Ó, ficou igualzinho aqui. Ficar rentinho, colocar uma lâmina de estilete. Vamos dar aquela passadinha de espátula aqui por baixo. Ó. A massa está escorrendo. E vamos colocar um calço. Para quando ela começar a secar, ela não abaixar. E aí a gente vai ficar de olho nela até ela finalizar esse processo. Quanto mais justinho aqui, mais alinhadinho aqui, mais bonitinho vai ficar. De preferência, vamos colar até uma fitinha nela. Um pedacinho de fita aqui. Essa aqui é uma fita automotiva. Gosto muito dessa fita aqui. Quando você junta ela aqui. Tem só ficar de olho, porque a fita, acho que ó, tem até uma abaixadinha nela. Isso tem que ficar bem de olho, senão fica feio. Uma pontinha de massa, passar uma massinha aqui por baixo. Essa fita vai me atrapalhar. Vamos lá. A gente terminou de montar o nicho e agora chegou aquela hora, né, que alguns não entendem, outros criticam, mas é uma técnica que eu uso e vale a pena você dar uma conferida. Você vai mais a fundo sobre essa técnica, que é a retífica, dá uma olhada nesse vídeo no card aqui depois, que ele está totalmente explicativo, mas vamos reforçar. A retífica, ela vai valer para quê? Para eu conseguir transformar essas meia esquadria aqui em uma meia esquadria uniforme. Por quê? Vamos pôr. A peça aqui ela está bem mais fechada. Aqui ela já abriu um pouquinho e aqui ela é mais fechada. Preciso deixar isso tudo da mesma grossura, tirar os craquelados e deixar ela em 45. O que eu vou usar? Eu vou usar o meu rebolo copo cônico 4 polegadas grão 120, amolado sem trapidação. Se o seu está trapidando, você tem que pôr ele no chão, amolar, até ele parar de trapidar. Vou colocar aqui mais ou menos em 3.000 rotação. E eu vou chegar com esse rebolo sem ser assim ou assim. Ele tem que descer os dois lados juntinho. E vou passar ele uniformemente. Olha. E o rebolo funciona assim. Se eu não apertar e nem torcer ele, ele não desbasta. Eu posso deixar ele trabalhar sozinho na minha mão. Presta atenção. Olha. Quer que desbasta mais aqui? Ficou já na mesma grossura, mais aqui. Pronto. Isso é a retífica. Depois você pega uma lixinha aí, seco e molhado, grão 120. Eu uso essa aqui da Norton, grão 120, 220, né? Corrigindo. Passando ela somente na quina, ó. Você passa e passa o dedo, ó. Passa e passa o dedo. Não passa ela no piso, eu tô passando ela na quina. Passei por cima, agora vou passar por baixo. Ó, até o barulho dela já mostra que ela tá raspando, ó. Ó. Essa lixa aqui, ela vai tirar todos os craquelados do esmalte. Ó. Então o que eu fiz? Eu deixei a minha meia esquadria uniforme, tudo da mesma grossura e chanfrada. Já que ela tá aqui agora, ela tá perfeita para fazer o acabamento. Vou fazer meia esquadria em todos os lados agora, lixar, limpar e a gente começa a dar acabamento.
Pessoal, a gente já virou o nicho, fez uma retífica por baixo aqui. Nichos acima de 60, até 60 eu não vejo tanta necessidade, né? Se fizer, não é ruim. Eu gosto de colocar uma fita telada aqui reforçando. Então acima de 60, esse nicho tem 80. Então vem cá e coloco a fitinha telada nos cantos para dar aquela travada nela, tá? Beleza? Tá prontinho, vai secar aqui, a gente vai virar, já fizemos a retífica e vamos começar a dar o acabamento. A gente já tá finalizando o nosso nicho. Pessoal, o nicho tá limpinho já, fiz toda a limpeza. E agora eu vou começar a fazer o acabamento de massa. A primeira passada eu vou fazer um pouco a mais de massa, uma quantidade maior, que eu vou dar uma repassada no fundo dele. Então a gente não preocupa muito com a quantidade que vai passar aqui agora não. Vou pegar com o dedo mesmo. Porque às vezes ficou algum buraquinho, alguma sujeirinha, então você dá essa passada meio uniforme em todas as partes dele. Tenta passar o mais rápido possível. O nicho branco, projetos brancos, dá um pouquinho mais de trabalho para dar acabamento. Às vezes você vai fazer um acabamento de massa num nicho desse aqui 4, 5 vezes. Enquanto se fosse um nicho, um piso de uma cor mais escura, segunda vez você já conseguiria ter um acabamento. Ó, passei, agora vamos começar nas suas laterais. Essa é a primeira demão em todo o projeto. Para deixar menos excesso de massa. Como está bem limpinho, já ajuda a não ficar soltando massa. Passar a massa também por a quantidade de catalisador que você vê que você vai conseguir passar toda ela antes de começar a secar. É uma questão que é só na prática mesmo para você desenvolver isso. Lembrando, a massa plástica, ela tem um processo de secagem, se você não estiver usando nenhum acelerador, devido à temperatura. Então vamos pôr, já estamos à tarde aqui, ó, tá um sol quente. Com certeza ela vai começar a secar um pouco mais rápido. Mas como a gente já conhece o nosso ritmo, sabe que a gente vai conseguir passar em todo o projeto. Na segunda passada você já começa a passar mais fino, mais acabadinho. Na primeira passada, se você consegue passar nele todo, se tem alguma sujeirinha na massa que não saiu, aí ela vai sair. A massa talvez até solta, mas você já tem na próxima passada você já tem sua massa mais fixa. Terminando já, só falta esse lado. Tô sentindo minha massa começando a querer emborrachar, mas eu já tô acabando. Isso tem que passar rápido. Olha só, o tempo de secagem ele é tão rápido, que eu só terminei de passar, desliguei a gravação aqui, peguei o celular, a gente tem nossos grupos de WhatsApp, né, a gente tem um grupo seleto, onde que eu vou mandando em primeira mão, né, explicando os projetos. No prazo de eu mandar esse vídeo, ó, já emborrachou. Então eu já venho aqui, já vou com a minha lâmina de estilete, ó, em movimento de corte, e tento fazer corte contínuo. Não fica passando assim não. Coloca ela aqui, ó, empurra a lâmina. De lá pra cá, ó, em movimento de corte. Você vê que praticamente quase não saiu. Esse é o ponto exato de você cortar a sua massa plástica, ó, quando ela está no ponto de borracha. Ela nem está dura demais e ela nem está mole demais. Vai soltar em algumas partes? Com certeza. Ó, aqui já soltou. Mas na segunda passada agora ele já começa a ficar. Não tem que esperar muito, tá? Pessoal, finalizada a parte de emmassamento, então eu já cortei toda a massa até eu conseguir formar uma quina livre de buraco. Não tem nenhum buraquinho mais na minha massa, consegui identificar na claridade que não tem buraco. O que eu fiz? Peguei uma flanela limpa, álcool e passei essa flanela. Esse processo fez com que aquela sujeirinha de massa impregnasse mais ainda nos poros da massa, deixando ela mais livre de buracos. Terminei. Eu vou pegar minha lixa 220 seco e molhado, eu uso uma da Norton, e vou passar, ó, nas quinas, com a mão bem leve e passando o dedo.
Se eu passar de cá que eu não passei a lixa, eu sinto as ondulações. Quando eu começo a passar a lixa, eu sinto que vai ficando lisinho. Terminei todo esse processo, é um leve matadinho de quina. Aí eu vou fazer o processo de queima, onde a gente vai usar um rebolo de feltro, né, e a parafina. Neste processo, olha, essa parte aqui, ó, eu já fiz o processo de queima. Você pode observar, se a gente conseguir focar aqui, que praticamente fica em perspectiva. Ela dá o efeito de dobra, ela impermeabiliza e ela vai dar o brilho na massa. Ó. Desse lado daqui a gente não fez, desse lado daqui a gente fez. Como está um pouco mais escuro aqui, é um piso branco, quase não vê. Mas daqui, olhando da perspectiva que eu tô, eu consigo ver. Depois eu vou filmar com a outra também. Toma cuidado para não ficar passando a lixa no piso, tá? Esse processo você pode observar que eu tô com a lixa na ponta do meu dedo, ó. Vou passando ela e vou passando o dedo, até eu sentir que não tem mais nenhuma ondulação. Isso que é interessante quando você faz um emmassamento, você deixar a massa com a quina bem vivinha. E a gente já está quase finalizando o nosso nicho aqui. Vamos fazer o processo de queima, limpar e aí ele está pronto. Um nicho desse aqui, de 80 por 40, dependendo da sua região, né, que você tá, você vai conseguir vender ele em média por 500 a 1.200, 1.500 reais. Vai depender muito da sua região. Não adianta querer chegar, fazer um nicho bem bonitinho, bem feitinho igual esse aqui. Chegar lá numa cidadezinha do interior, não menosprezando do Maranhão, por exemplo, e querer vender ele por 1.500 reais para qualquer pessoa. Você não vai conseguir. Mas dependendo da cidade, um São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem muitas... tem um polo industrial muito rico, né? Curitiba, acredito que a casa dos seus 1.500 reais vocês ainda consigam vender um nicho desse aqui. E se ele for comparado com uma pedra Celestone, ele fica mais caro do que isso. Então, às vezes, quando se faz um comparativo com pedra, esse é um bom argumento para você usar. Se for comparar com o Celestone, com certeza em porcelanato vai ficar mais barato, mesmo tendo um preço mais alto como esse, tá? Às vezes não é tanto pelo tamanho, mas pelo comparativo de cor. Bom, vamos. E agora vamos fazer o processo de queima. A gente usa aqui nosso rebolo. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, aqui, um vídeo exclusivo sobre feltro. Agora é só passar. Pessoal, a gente está finalizando por aqui o nosso super nicho em porcelanato. Esse nicho ficou lindo, ficou maravilhoso. Um nicho de 80 por 40 em porcelanato branco, um ressalto de 2 centímetros, ficou maravilhoso. A gente agora vai partir para a última parte deste projeto, que
quer uma bancada lisa, simples, mas vamos gravar também, né? Você quer ver como que é feita uma bancada, é um projeto simples, talvez te motive a começar mais ainda. E a gente tem outros nichos para fazer, nicho com divisória. Próximo vídeo, depois da bancada, vamos gravar isso aí também, um nicho no porcelanato Fusion, com uma repartição e prateleira. É uma ideia bem bacana para um lavabo. Você vai conferir aí com a gente, beleza? Gostou desse vídeo? Finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo se você gostou, como que você faria, se você já fez desse jeito, que tipo de vídeo você vai ver. O WhatsApp da nossa loja está aqui em cima, entre em contato, peça informação sobre nossos cursos presenciais. A partir de janeiro agora, nós já está com a agenda toda fechada lá em Arujá, São Paulo. Fevereiro, primeira semana fechada, segunda ainda tem vaga. Não sei se quando você entrar em contato vai ter, e a gente vai abrir turma para fim de semana, sábado e domingo, curso de nicho presencial com a gente, com hospedagem e alimentação, tudo por conta, e o que você produzir, você pode levar. Já pensou? Você já leva seu nicho, já está tirando o seu dinheiro do investimento de volta, vale muito a pena. Então, saiba mais informação. Participa do nosso novo grupo que a gente criou agora, chama-se Grupo Seleto na Porcelanataria. Esse é um grupo que galera, né, tem homens e mulheres, estão em contato direto comigo. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou mandando lá em tempo real e tirando a dúvida desse pessoal. Tem nossos outros grupos também, valorzinho mais baixo, concorre a concursos de sorte. Te espero lá, finca o dedo no like, se inscreve, ativa as notificações.